Fala galera! O objetivo do papo de hoje é falar um pouco sobre campo elétrico. Para isso a gente vai ver algumas coisas que a gente sabe sobre a gravidade, para tentar entender melhor o que é o campo elétrico, então discutir algumas propriedades que podem ser importantes para a gente. Um campo elétrico é uma região onde uma carga ou distribuição de cargas manifesta a sua ação. Uma frase como essa pode não trazer muito significado para vocês, então vamos pensar numa comparação. O que é um campo de futebol? Um campo de futebol a gente sabe o que é, e a gente pode entender ele como sendo uma região onde os jogadores entram ali para jogar futebol. Então a ideia de campo elétrico está associada a uma região onde você pode entrar e sofrer uma força elétrica. Para entender melhor essa ideia de campo, vamos pensar no caso da gravidade, porque a gravidade é um exemplo tanto mais comum no nosso dia a dia, como também que a gente já está mais habituado aí no estudo de física. Eu sei então que a Terra produz um campo gravitacional. Se você entrar no campo gravitacional da Terra, você sofre a ação da Terra. Como assim? Gente, basicamente, eu o tempo inteiro estou próximo à superfície da Terra. Se eu estou o tempo inteiro próximo à superfície da Terra, eu estou o tempo inteiro dentro do campo gravitacional da Terra. Como é que eu posso demonstrar numa região tem ou não tem campo gravitacional? Faz o seguinte, coloca uma massa naquela região que você quer testar se tem ou se não tem gravidade. Gente, o que acontece quando eu coloco uma massa e essa massa está dentro do campo gravitacional? É simples, gente. A Terra consegue manifestar a ação dela. Ou seja, se você entra dentro do campo gravitacional da Terra, você sofre uma força. É a força que a gente chama de força-peso. Também poderia chamar essa força de força gravitacional. Força gravitacional e peso é a mesma coisa. Então a Terra faz uma força sobre você. A Terra te puxa para baixo. Qual a condição para você sofrer essa força? Bom, basicamente essa força está associada a dois aspectos. Primeiro, você tem que ter uma massa e você tem que estar dentro do campo gravitacional da Terra. Por isso, quando a gente tenta determinar qual o valor do peso, a gente diz que o peso é massa vezes a gravidade. Então, na verdade, o peso ele depende de dois aspectos. Uma característica que é a sua massa. Então, eu tenho uma força-peso. Beleza, se eu estou sofrendo essa força-peso, é porque eu tenho uma massa. E mais do que isso, o segundo fator, o segundo aspecto é que eu estou numa região onde existe gravidade. Se eu mudar de região, pode ser que o valor dessa gravidade mude. Como é que a gente transpõe isso aqui para a eletricidade agora? Bom, posso imaginar numa carga, aqui eu vou chamar uma carga de geradora, essa aqui seria uma carga capaz de gerar um campo elétrico. Como é que eu posso fazer para testar se próximo a essa carga tem ou não tem campo elétrico? Gente, se você quer testar, se você quer provar se tem ou se não tem campo elétrico próximo a essa carga que a gente chamou de geradora, faz o seguinte, coloca uma outra carga. Se você colocar uma outra carga, essa carga aqui eu vou chamar de carga de prova. Por que eu vou chamar ela de carga de prova? Porque o objetivo dela é fazer esse teste. Eu quero testar se tem ou se não tem campo elétrico naquela região. Então, quando eu coloco uma carga de prova próximo a outra carga, o que eu vou perceber? Gente, aqui no meu exemplo, eu estou usando duas cargas positivas para ficar mais fácil, tá? Para não precisar ficar desenhando nenhum sinal negativo caso precise desenhar. Mas qual a ideia, então, que a gente tem aqui? Quando você aproxima uma carga positiva de outra carga positiva, vai surgir uma força de repulsão. Então, posso dizer aqui que existe uma força que é o que a gente chama de força elétrica. Mas espera aí, se você sofreu uma força elétrica é porque você entrou numa região de campo elétrico. Como assim? Você está num lugar que existe um campo elétrico e por isso sofreu uma força elétrica. A gente pode então representar esse campo elétrico de uma forma parecida com que a gente representa a gravidade. A gente pode representar o campo elétrico através de um vetor, que é o que a gente chama de vetor campo elétrico. Então lembra disso. Se existe peso, é porque você está num lugar que tem gravidade. Se existe força elétrica, é porque você está num lugar que existe campo elétrico. Como é que a gente calcula o peso? O peso é massa vezes a gravidade. Como é que então a gente vai pensar em força elétrica? Gente, eu posso dizer que a força elétrica depende de dois aspectos. Primeiro aspecto, uma característica da região, do local que você está, e uma segunda característica, que é uma característica própria sua, é o valor da sua carga. Então percebe o seguinte, onde tinha massa eu coloquei carga, porque a força elétrica é uma força entre cargas, e onde tinha gravidade eu troquei o campo gravitacional por um campo elétrico. Como é a primeira vez que a gente está falando em campo elétrico, eu gosto de escrever essa equação aqui. Vocês vão ver que eu sempre uso a equação desse jeito, eu acho mais bonito desse jeito. Mas como é a primeira vez, eu gosto de isolar o campo elétrico, porque a gente olha para ele separadamente. Se a força é campo vezes carga, eu posso dizer que o campo elétrico é igual a força elétrica divididos pela carga.
Então as duas equações estão dizendo a mesma coisa, tá? Mas quando eu olho para isso aqui, fica mais fácil analisar qual unidade que a gente usaria para campo elétrico no sistema internacional. Gente, se você está falando em sistema internacional, a unidade que você deve usar para força é o Newton. No sistema internacional, a unidade que você deve usar para carga é o Coulomb. Consequentemente, quando você fala de campo elétrico, no sistema internacional, a unidade que a gente vai estar usando vai ser o Newton por Coulomb. E curiosamente, Newton por Coulomb tem, vamos dizer assim, tem um sinônimo. O Newton por Coulomb também pode ser volts por metro. É fácil demonstrar essa relação, mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso não, tá gente? Acho que o momento não é o momento para a gente ficar fazendo esse tipo de demonstração. O importante é você saber que Newton por Coulomb é a unidade do sistema internacional e é a mesma coisa que volts por metro. Também é a unidade de campo elétrico no sistema internacional. Uma outra coisa que a gente tem que reparar aqui nessa equação é o seguinte, é que quando a gente fala em peso, o peso está sempre para baixo, a gravidade está sempre para baixo. Por quê? Porque a massa é sempre positiva. Como a massa é sempre positiva, se a gravidade está para baixo, o peso está para baixo. Aqui não, aqui a carga pode ser positiva, pode ser negativa. O que isso significa? Isso significa que o campo elétrico pode ter o mesmo sentido da força ou pode ter o sentido contrário. Mais uma vez, vamos começar pelo caso mais simples, né? Quando a gente tem essa carga Qzinho positiva, vai ter um sinal de mais aqui nessa equação, né? Então a gente sabe que a força elétrica e o campo elétrico possuem o mesmo sentido. Então eles ficam com o mesmo sentido. Entretanto, se eu tivesse colocado um Qzinho negativo, gente, um Qzinho negativo implicaria um sinal de menos nessa equação. Se você pega o campo elétrico, e multiplica por um número negativo, por um valor negativo, esse menos vai inverter o sentido do vetor. Então, quando a gente fala de carguinha negativa, desse Qzinho negativo, a gente vai perceber que a força elétrica e o campo elétrico, eles ficam com sentidos opostos. Então a gente tem uma situação, né, em que os vetores possuem sentidos contrários. Mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Sentidos opostos. Essa observação aqui, às vezes dá pra gente uma falsa sensação, uma falsa impressão de que o sentido do campo elétrico depende da carguinha, se Qzinho é positivo ou negativo. Mas quem gerou o campo elétrico não foi o Qzinho. Quem gerou o campo elétrico foi essa carga que eu representei aqui pelo Q maiúsculo, pelo Qzão. Então talvez valha mais a pena a gente olhar com mais cuidado para aquela carga. É a carga que eu estou chamando ali de carga geradora. Então eu vou abrir aqui um espaço, né, para a gente discutir a carga geradora. Nessa primeira situação eu vou colocar para a gente, né, uma carga geradora, vamos colocar positiva. Bom, com a carga geradora positiva, Q maior que zero, tá, gente? Carga geradora eu sempre vou representar com Qzão, tá? Para facilitar aqui a nossa conversa. Quais são as possibilidades? Essa carga positiva, ela pode interagir com diversas cargas. Então ela pode interagir tanto com uma outra carga também positiva, que foi o exemplo que a gente usou aqui, mas essa carga positiva, ela poderia também estar interagindo com uma outra carga negativa. Qual seria a diferença? Bom, gente, a diferença ali é força de atração e força de repulsão. Então vamos pensar aqui no primeiro caso. Você tem duas cargas positivas, então a gente sabe que a força elétrica é uma força elétrica de repulsão. Quando a gente tem essa situação, o Qzinho positivo me dá um campo elétrico com a mesma direção e mesmo sentido da força elétrica. Gente, mais uma vez, foi o exemplo que a gente discutiu, o primeiro exemplo que a gente discutiu, força e campo com o mesmo sentido. Agora, quando você coloca o Qzinho negativo, o que você vai observar? Você vai observar que mais com menos vai surgir uma força de atração. Quando a gente coloca aqui uma situação em que tem uma força de atração, a gente vai pensar, qual o sentido agora do campo elétrico? Como você está usando um Qzinho negativo, o campo e a força possuem sentidos opostos. Então vou desenhar agora uma situação em que o campo elétrico possui sentido oposto à força. O que mudou da primeira situação para a segunda situação? Gente, da primeira situação para a segunda situação, o que mudou foi a força elétrica, porque a força elétrica depende do campo e da carga. Mas se você olhar o campo elétrico, na primeira situação eu desenhei o campo elétrico para a direita e na segunda situação eu também desenhei o campo elétrico para a direita. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o campo elétrico não depende do Qzinho. O campo elétrico depende do Qzão, de quem está produzindo aquele campo elétrico. Então a gente poderia generalizar que sempre que você tiver uma carga positiva,
se eu tiver uma carga geradora positiva, como seria o campo elétrico produzido por essa carga geradora? Bom, seria um campo que a gente chama de campo de afastamento. Sempre um campo para fora. A gente direcionaria esse campo, né, sempre... Como a gente observou aqui, né, esse campo, olha só, está para a direita, ou seja, ele está se afastando da carga positiva. Tá? O sentido dele, num desenho como esse aqui, eu poderia dizer que a direção é radial. Pensa no pneu da bicicleta, né? O pneu da bicicleta tem vários raios, né? Então a direção é a direção do raio, direção radial, e o sentido é sempre para fora. Então seria uma maneira de representar. Por outro lado, a gente poderia ter uma carga geradora que não é uma carga geradora positiva. Eu poderia ter ali uma carga geradora que é uma carga negativa. Qual seria a diferença se eu estivesse falando de uma carga geradora negativa? Segundo exemplo aqui, né? Voltando, ó, carga geradora, então eu estou olhando para a carga geradora. Nesse caso aqui vai ser uma carga geradora negativa. Bom, para uma carga geradora negativa, o que ela pode fazer? Ter uma carga geradora negativa interagindo com uma carga positiva e ter uma carga geradora negativa interagindo com uma carga também negativa. Então as combinações é menos com menos e menos com mais. Mesmo sinal e sinais opostos. O que a gente observa quando você coloca uma carga negativa próximo à carga positiva? A força vai ser de atração ou de repulsão. Mais com menos com mais, a gente vai ter uma força então aqui de atração. Então eu desenho a força elétrica sendo uma força de atração. Qzinho positivo indica para mim que a força e o campo possuem o mesmo sentido. Bom, se a força e o campo possuem o mesmo sentido, eu poderia então desenhar aqui nessa situação, nesse cenário, um campo elétrico para a esquerda, com o mesmo sentido da força. Quando eu olho agora para o segundo exemplo, o que eu vou observar? Menos com menos, duas cargas negativas, eu vou então ter aqui uma força elétrica de repulsão. Represento então essa força de repulsão, porque eu tenho duas cargas negativas. Só que eu sei que quando o Qzinho é negativo, o campo elétrico possui sentido oposto ao da força. Então eu vou desenhar agora um campo elétrico contrário à força elétrica. Mais uma vez, gente, quando você compara o desenho de cima com o desenho de baixo, você vai perceber que aqui era uma força de atração e que virou uma força de repulsão. Você mudou a força porque você mudou o Qzinho. Mas e o campo elétrico? Bom, como você não mexeu no Qzão, Qzão era negativo, o Qzão continuou negativo, nos dois casos, olha só o campo elétrico. Ele aponta no sentido da carga negativa, tá vendo? Ele aponta no sentido da carga negativa. Então eu posso generalizar isso. Sempre que você tiver uma carga negativa, você vai ter um campo elétrico entrando nessa carga negativa. Eu poderia então representar esse campo em diferentes lugares do espaço. Sempre que eu tentar representar esse campo, eu vou tentar representar ele. Meu exemplo aqui, né, com uma direção radial, que seria, de novo lá, né, no pneu da bicicleta, né, na roda da bicicleta, direção radial é a direção do raio, apontando para o centro aqui, né, ou seja, apontando para a própria carga negativa. Olha lá, fica dessa forma aqui. Então teria um campo elétrico aqui representado em vários pontos do espaço. Conclusão, quando você tem uma carga positiva, você tem um campo de afastamento, você sempre desenha esse campo elétrico para fora, saindo da carga positiva. Quando você tem uma carga negativa, você representa um campo elétrico se aproximando, entrando na carga negativa. Por fim, uma última coisa que a gente pode destacar é que a gente aprendeu agora uma forma de determinar a força elétrica. A gente viu que a força elétrica é campo vezes carga, mas a gente já sabia uma outra forma de calcular a força elétrica. Então vamos pensar assim, né? Se a gente tiver cargas pontiformes, cargas pontiformes são cargas pontuais, tá? Cargas com formato de ponto. Então carga que eu posso desprezar o tamanho dela. Bom, para cargas pontiformes, eu poderia calcular a atração entre elas pela lei de Coulomb, lembra? Então eu posso dizer que pela lei de Coulomb, né, a força elétrica vai ser K vezes Qzão vezes Qzinho divididos por D². Então lei de Coulomb. É importante que na lei de Coulomb, em geral, a gente está preocupado com os módulos, né? Vou botar o módulo aqui só para vocês não dizerem que eu estou falando besteira. Tá? Então a gente está preocupado com os módulos. Só que a gente aprendeu que essa força elétrica aqui também pode ser determinada como sendo campo vezes carga. Então é isso que eu vou adicionar aqui, tá? São duas maneiras diferentes, né? Então
aqui eu vou pensar que a força elétrica também pode ser campo vezes carga. Então, em módulo, eu poderia dizer que a força elétrica é E vezes Q, em módulo, tá, gente? Porque eu estou preocupado agora só com o módulo dessa força, vai ser igual a K, módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho, divididos por D ao quadrado. Quando você olha para essa equação, o que eu posso cancelar aqui? Né? Olha só, tem Qzinho de um lado e Qzinho do outro. Né? Então, eu posso eliminar esse Qzinho de um lado aqui, Qzinho do outro. Então, quando você estiver trabalhando com cargas pontiformes, você sabe determinar esse campo elétrico. Ah, essa equação vale em qualquer situação? Não, gente, essa equação ela não vale em qualquer situação. Ela vale quando a gente está falando de cargas pontiformes. Né? Então, o campo elétrico, para uma carga pontiforme, vai ser Kq sobre D ao quadrado. Existem outras situações que a gente pode aplicar isso aqui, mas de uma maneira geral são situações em que a gente pode olhar para a carga e pensar nela como sendo uma carga pontiforme. Com isso, galera, agradeço a vocês pela atenção, um forte abraço, até a próxima!